Malaquias, gente, Malaquias bom. A gente está no... A semana passada a gente só ficou no versículo de Malaquias, o versículo 17. Os irmãos lembram do versículo 17, Malaquias? E esse versículo 17 de Malaquias vai preparar agora para o restante da carta, né? Então, aqui, o verso 17, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ele, mas hoje nós vamos nos ater principalmente no capítulo 3, versos 1 ao 6. Vamos ler, então, meus irmãos, capítulo 3, de 1 a 6. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Tranquilo, né? Alguém tem a análise de vocês, uma primeira visualização do texto? Tem alguma pergunta para o texto? O que vocês acham, assim, ou alguma coisa que chama atenção, ou que a gente pode debruçar mais sobre o texto? Um de cada vez, para não dar confusão. Ninguém? Tranquilo o texto? Então a gente pode ir embora. Tem nenhuma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Hã? Isso. Uhum. Isso mesmo, ele vai falar da primeira vinda e da segunda vinda. Uhum. É um texto assim, embora ele seja bem enxutinho, ele é igual o Salmo 110, ele fala tudo. Alguém mais? Então a gente pode começar, né? Ninguém quer comentar? Então vocês vão perguntando alguma coisa sobre o texto, né? Eu pus até a interrogaçãozinha aí, mas ninguém quer comentar, então vamos lá. O que a gente olhou no verso 17, no capítulo 2, né? A semana passada nós olhamos o quê? Que o povo estava reclamando de Deus, não estava? Questionando Deus, por que Deus faz mal passe por bom aos olhos do Senhor, porque aquelas pessoas do mundo, aqueles inimigos que estão lá fora da nação, eles se dão bem, prosperam, ficam ricos, e aqueles que estão ali em Israel passam com tantas dificuldades. E uma segunda acusação que nós vemos aqui é
corrupção de caráter. E é desses que eles se agradam, né? Eles falam assim, poxa vida, eu estou aqui direitinho na igreja, eu estou aqui direitinho no templo, na ação, estou fazendo as coisas que Deus determina, o que Ele quer, mas Ele não se agrada do que eu faço. Está se cansando. E uma terceira acusação é a inatividade de Deus, né? Poxa vida, Deus não vai fazer nada, não? Está vendo aqui que eu estou sofrendo, que a nossa nação está passando fome, que nós estávamos no exílio, e a gente vai oferecer sacrifícios, e Ele não aceita também, porque não aceita sacrifícios com defeito. Então, nós olhamos esse questionamento aqui do povo. E assim é como se eles estivessem acusando de Deus de omissão mesmo, né? Olha, o Senhor é meu Deus e nós estamos aqui nessa situação. Por que não acontece nada? E nós olhamos que essas pessoas cínicas, aquelas pessoas lá em Israel, estavam assim, acusando. Não foge muito da gente, às vezes, também, né? A gente acusa Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu tenho câncer? Por que eu tenho dores? Por que eu tenho fome? Por que eu não tenho casa? Então, muitas vezes nós fazemos isso. E aí nós vemos o quê? Parece assim que vira página, né? Então, nós vemos assim o povo falando, questionando, e agora nós vemos Deus falando por intermédio de Malaquias. E ele é bem claro, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus assim falou assim, gente, vocês querem? Então eu vou mandar justiça para vocês. Mas primeiro, nós vamos fazer justiça aqui dentro de casa. Nós vamos corrigir vocês aqui dentro de casa. Depois a gente vai corrigir o povo de fora. Mas primeiro a gente tem que corrigir. A gente tem que arrumar a casa. Nós temos que ajeitar o que está acontecendo de errado dentro de vocês. Nós vimos aqui os levitas oferecendo sacrifícios errados, com defeitos. Nós vemos também o quê? Eles, o adultério, cometendo adultério também, os próprios sacerdotes, os próprios levitas, e nós vemos o povo reclamando, criticando. Está vendo os levitas que estão fazendo e nós aqui. Então, nós olhamos aqui Deus mandando isso, falando para vocês. Como nós olhamos, de fato, estava falhando. Tanto os sacerdotes como os levitas estavam falhando nesse momento. Primeiro, eles não faziam ofertas de animais conforme mandava a lei. O que eles faziam? Animais defeituosos, coxos, com defeito, que Deus não aceitava essa adoração, essa forma de sacrifício. No segundo momento, nós vemos que, embora tivesse a responsabilidade de ensino, eles não instruíam. Embora eles conheciam a palavra, conheciam a lei, mas chegava para o povo, eles não ensinavam. Eles ficavam enclausulados ali nas suas mentes. E, por fim, julgavam a causa do povo com parcialidade. Então, nós olhamos, meus irmãos, que por vários anos isso aconteceu em Israel. Principalmente, nós olhamos nesse período, entre a volta do exílio e esse momento aqui, já no final aí, no período, e volta aí por período de cerca de 350 a 400 a.C. Nós olhamos o povo, parece estar indo para um fundo do poço, está assim, esquecendo de Deus, está acusando de Deus das coisas. Estão vendo o quê? A Babilônia acabando, vem o Medo-Persa também começa a crescer. E eles veem que a nação de Israel está se afundando. Está assim, sem eira nem beira, né? As lavouras se acabando, e aí a gente vê esse
chamamento de atenção desse povo. Eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro? Né? Quem os irmãos acham que é esse mensageiro? De quem ele está falando aqui? João Batista. Uhum. Mas aqui na própria carta ele fala de uma outra pessoa também. Quem fala lá no capítulo 4? Eles não falam? O Testamento vai falar que esse Elias é quem? É o João Batista, que é o caminho do Senhor. Eu acho que está falhando o microfone aqui, não está? Esse é o João Batista que vai preparar o caminho do Senhor. Vai preparar quem? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse mensageiro... Obrigado, Lucas. Esse mensageiro vai o quê? Preparar o caminho do Senhor. Então, nós observamos aqui, nessa pequena frase, para mostrar ao povo que não está alheio ao que ocorre, Deus anuncia a vinda do mensageiro, que preparará a vinda do Senhor. Lá no capítulo 4, verso 5, nós olhamos isso. Está lá, ó. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar quando os feitos... Não, eu estou no 3, é 4. Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, temível e terrível dia do Senhor. Então, nós olhamos aqui, como a irmã disse, a gente começa a observar algumas coisas interessantes nesse envio desse mensageiro. A primeira coisa que a gente começa a observar é já de posse da Bíblia, que a gente conhece o Novo Testamento, o que a gente observa aqui. Então, a vinda desse mensageiro é João Batista preparando a vinda de Jesus. Mas essa primeira vinda de Jesus é para quê? É para salvação ou para justiça? Salvação. E depois nós vemos no próprio versículo falando o quê? Do juízo. Então, nesse período, o que nós temos aí, então? O período que nós estamos vivendo. Alguns autores entendem que é o já e ainda não, né? Outros entendem que é o período da igreja. Mas eu, como eu já disse aqui uma vez, não vou entrar nessa questão de discussão escatológica, a gente vai só analisar o texto, tá? Então, é esse período o quê? Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, ele está falando aí. Ele está preparando o quê? A vinda de Jesus. Jesus vai vir para quê? Para salvação. Para cumprir aquilo que a gente ouviu no sermão. Pisar a cabeça da serpente e reinar. Fazer sacrifício para todos, para que todos sejam salvos. Está tranquilo aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa, vocês levantem a mão. Então, o Novo Testamento identifica esse Elias como João Batista. Vamos abrir só em Mateus, capítulo 11, verso 13, só para os irmãos ratificarem isso que a gente está falando aqui. Porque todos os profetas e leis profetizaram até João. Então, os profetas, e depois de João, então vem aquele que vai vir o Senhor. Veja o verso 14. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é quem? O Elias, que estava para vir. Então, veja que está bem claro e tranquilo. Então, o povo ainda continuava naquela resmungação, querendo saber o quê? Por que os levitas ficaram imunes? E a gente vê eles reclamando ainda sobre isso. E a gente caminhando, então, a gente observa a continuidade do verso 1. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. De quem ele está falando aqui? Eles esperavam quem?
Vamos raciocinar. Vamos. Messias, né? Eles imaginavam esse Messias, eles imaginavam um Salvador, eles imaginavam um Deus que viesse como veio para Moisés, como veio habitar no tabernáculo, no meio do povo. E eles achavam, então, que esse Deus viria também. Como Jesus veio e pisou no templo, não pisou? E Jesus é quem? A segunda pessoa da Trindade é Deus. Então, quando o texto fala aqui, que de repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, é o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê muito sobre o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Está apontando para quem? Para o Messias, para o Senhor Jesus. Está tranquilo, gente? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, Malaquias, eles tinham essa dúvida que se Deus viria mesmo pessoalmente ao templo de Jerusalém, e a gente vê agora, de posse no Novo Testamento, que ele realmente veio. Ele não veio no templo? Ele não derrubou um monte de coisa no templo? Ele não anunciou lá no templo que ele era quem deveria de vir? O Messias. Então nós vimos o quê? Que os israelitas esperavam a vinda de Deus para o quê? Exercer esse juízo, de tanto que eles reclamavam. Malaquias então confirma que ele virá, faz isso de uma maneira surpreendente quando a entender que ele viria da mesma forma como ele mostrou lá no passado, viria pessoalmente como pessoa em carne e osso. Nós vemos aqui, então, Jesus visto. Então, nós vemos isso aí, muitas vezes, falando também sobre o anjo do Senhor, o anjo da aliança, está apontando aí para Cristo. Então, os que os israelitas não compreenderam, porém, é que o Deus viria de forma humana. Eles ainda parece, observando o texto, que eles não entendiam isso. Eles não entenderam a profecia de Isaías. Vamos lá em Isaías 7,14. O que Isaías fala? Isaías 7,14 fala assim: ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Quem é esse? Apontando para quem? Para Jesus. Então eles não entenderam essa vinda do Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que viria ser o Messias, porque eles esperavam realmente o Messias o quê? Um rei que viria num cavalo bonito, dominaria o mundo e instalaria o reino de Israel ali naquela época. Eles não entendiam o quê? Que esse reino seria o reino de Jesus. Que o templo não seria Israel, o templo seria onde? Dentro de nós. Que o sacrifício pelos nossos pecados não seria por bodes ou outras coisas, seria o quê? A morte expiatória de Cristo. Então, vocês estão observando aí essa visão que ele está tendo aqui, e a gente tem muito disso por causa do Novo Testamento. Então, nós olhamos o quê? Malaquias está profetizando sobre a vinda do Messias, e é sobre a vinda de Deus mesmo. Por quê? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo a terceira. E é sobre a vinda de Deus mesmo, especificamente, da segunda pessoa da Trindade. O Deus Filho, pois os dois, o Messias e o Deus Filho, são a mesma pessoa. Então não fica fácil para entender aqui o que o texto está falando? Essa questão da vinda aqui. Então Deus estava preparando o quê? O mensageiro, aquele que viria ao seu templo e viria o quê? Para o Messias, aquele que Deus havia prometido, o Deus conosco. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados, nos dar a vida eterna.
e até o período do juízo final, da segunda vinda de Cristo. Daí para frente a gente não entra nesse assunto, não. Tá bom? Está todo mundo tranquilo? Alguma pergunta, alguma colocação, comentário? Então, nós podemos ir para o verso 2, que começa a ficar um pouquinho mais... Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, é a segunda pessoa da Trindade que vem, né? Também conhecida como Deus Filho. Esse Deus Filho era o Messias prometido no Velho Testamento. E é importante que, nessa primeira vinda, como a gente já observou, Jesus não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar as pessoas. E na segunda vinda ele vai vir para julgar o mundo. Então, num versículo só, a gente vê assim esse tempo que vai passar até a vinda do Messias. Então ele fala, porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, lá em Malaquias 2. Então nós olhamos, quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Claramente aqui nós vemos assim quase um alfinetamento, ou fazendo uma crítica direta ao quê? Aqueles que zombavam de Deus. Olha, vocês querem justiça, nós queremos justiça, mas vocês estão preparados para olhar isso? Muitas pessoas estão pensando mal de Deus, meus irmãos, pensando que ele deixaria impunes os filhos de Levi. Mas Deus vai julgar eles também. Então Deus esclareceu que ele virá pessoalmente para o quê? Para fazer justiça com todos, inclusive aqueles da casa de Israel e aqueles depois também na segunda vinda. Ele vai julgar as pessoas. Eles queriam castigo para os levitas, pois o castigo também viria para eles. Desejavam o dia do Senhor, o dia do juízo, pensando que nesse dia eles mesmos estariam isentos de todo e qualquer castigo. Então, muitas vezes, e a aplicação que eu quero fazer nesse versículo, é antes de desejarmos que Deus venha castigar alguém, devemos nos perguntar se nós mesmos estamos vivendo como Ele quer. Né? Muitas vezes a gente olha para o vizinho, mas a gente não olha para o nosso próprio umbigo. Né? Muitas vezes a gente fica salgando o nosso próprio umbigo e não é sal no mundo. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Muitas vezes a gente critica esse povo lá de Judá, que estava reclamando de Deus, mas a gente também está reclamando de Deus, não está? Muitas vezes eles reclamam que Deus esqueceu deles, muitas vezes a gente esquece também, e fica reclamando que Deus nos esqueceu. E vamos então para o verso 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É aquilo que a gente olhou. É aquilo que Deus vai o quê? Está sentado à direita do Pai para julgar o mundo. É Ele, e depois que acontecer tudo isso, a própria palavra dele fala, ele vai entregar a Deus para reinar eternamente. Então, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros no dia do juízo final. Muitas vezes a gente fica ouvindo muito isso, mas a gente não introjeta isso nos nossos corações. E é a mesma pergunta que a gente tem que fazer, a gente está preparado para isso? Se Jesus viesse hoje, ou mesmo a gente está preparado para a morte? Se hoje à noite eu morrer, eu tenho convicção
e creio que eu sou salvo, que eu estarei com Jesus na eternidade, a gente tem que começar a analisar isso. Eu queria só olhar Mateus 25, para os irmãos terem, ratificando um pouquinho isso aí. Mateus 25, 31 e 32. Eu acho que vocês estão guardando para a semana que vem a gente vai falar de dízimo. De dízimo vai ser bom, né? 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: como foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhe digo que sempre que eu fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim mesmo que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus amigos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiros, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Eles perguntarão: quando foi que ouvimos o Senhor com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhe digo que sempre que eu deixar de fazer um desses mais pequeninos, foi a mim que eu deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. É um texto que chama a atenção da gente, né? Aonde que nós estamos colocados? De que lado desses grupos nós estamos? Jesus pode falar assim para mim, para vocês, né? Eu estava com fome, me desse de comer, estava com sede, me desse de beber, estava preso, fosse me visitar. É uma coisa que a gente tem que olhar bastante. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. O fogo também é símbolo de purificação. Mas também ele é o quê? Da presença do Espírito Santo. Então temos que, outra coisa, só para observação, temos que ler bem com cuidado a Bíblia, porque muitas vezes está falando de fogo, a gente, eu quero ser queimado no fogo para ser... Cuidado, você está pedindo aí a perdição. Então, aí pode ser para purificação ou para a presença do Espírito Santo como fogo devorador. É a purificação dos crentes. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e a prata. No novo céu e na nova terra que serão estabelecidos após o juízo, não haverá negligência contra as ofertas que serão entregadas a Deus. A adoração, a forma de culto, isso não será mais negligenciado. Por quê? Todos que estão ali estarão já na vida eterna, livre dessa carne pecaminosa, com o corpo glorificado, na presença de Deus.
Tá? Tem gente que pensa diferente disso aqui, mas, como eu falei para vocês, eu não vou entrar nessa seara, tá bom? Verso 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. A oferta será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Será um momento maravilhoso. Deus agradará das suas ofertas, da mesma forma como se agradou das primeiras ofertas do povo. Deus não se agradou das primeiras ofertas? Ele vai continuar se agradando. Quando eles traziam oferta dos seus corações, quando eles traziam ofertas com animais puros, não coxos, não machucados, quando eles traziam as suas premissas, seus dízimos, Deus se agradava. Mas o povo de Israel, o quê? Foi se degringolando, foi se perdendo no tempo, foi se afastando de Deus. Nós olhamos aqui esse julgamento, essa vinda do mensageiro, o quê? Para julgar essas pessoas, para isso. Será, então, meus irmãos, um momento maravilhoso, quando nós estaremos todos os remidos, os salvos, judeus salvos, ímpios salvos, gregos salvos, brasilienses salvos, goianos salvos, paranaenses salvos, todo mundo salvo vai estar na presença do Senhor, sem denominação, sem bandeirinha, todos os que Deus escolheu para estarem com Ele na eternidade. E o verso 5, virei até vocês para juízo. Veja agora é uma coisa muito séria, veja que Deus está falando. Ele já está mostrando que virá o Filho, vai purificar, vai resgatar aqueles que tem preparado, e agora, já na segunda vinda, virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso nos leva a uma reflexão também, para a gente não se descuidar da nossa vida espiritual, né? Veja que o juízo está às portas. A gente acha que vai vir na vinda de Jesus, mas pode ser no momento que nós morrermos, daqui meia hora ou 1 hora. Porque depois que morrermos, a gente vai estar na presença de Jesus. E a gente vai ser julgado depois, no dia do juízo. Então, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros. Naquela época, muito tempo atrás, lá na época, existia muita feitiçaria, existia muita religião de mistério, e ela foi também introduzida assim, no começo do Novo Testamento. Então, tinha muito essa questão, e principalmente no começo da igreja tinha essa religião de mistério, então as pessoas, os clérigos, colocavam medo nas pessoas sobre isso. Então, eles vão ter pressa, Deus vai ter pressa de julgar os feiticeiros, contra os adúlteros, né? Quantas pessoas enganam seus maridos, suas esposas, namorados. Isso, para Deus, o casamento é monogâmico. O povo de Israel, naquela época, eles falharam nisso também. Nós olhamos o quê? Os sacerdotes falhando, os levitas falando, o próprio povo de Israel falhando. Geralmente, eles pensavam que podia ter até 2 esposas. Contra os que juram falsamente, né? Quanta gente aí está jurando? Olha, eu não faço isso, mas ali por trás está fazendo. Então, é outra. Jurar falsamente é o mesmo que perjurar. De acordo com o professor Exaltino, no judaísmo havia uma ênfase muito forte no testemunho correto e verdadeiro. Numa sociedade que acatava a pena de morte, o falso testemunho era praticamente a condenação à morte. Muita gente já se viu arruinada pela fofoca e pela mentira. Muita gente já perdeu a alegria
de viver, até mesmo desejou a morte por ver o seu nome arrastado pela lama. Quantas coisas são levantadas de pessoas, né? Criticam, falam uma coisa. É muito mais fácil chamar outra pessoa e vamos tirar a dúvida aqui. É isso mesmo que você falou? Né? É muito mais prático. E o verso 5, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem direitos estrangeiros. Veja que isso aqui é uma assertiva que está toda a Bíblia. Desde o começo do Antigo Testamento até no Novo Testamento. Jesus fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, e o próprio Apocalipse, João fala sobre isso. Então, é uma coisa que nós devemos ter cuidado. A opressão com os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. A gente paga direitinho nossos trabalhadores, a gente paga direitinho todos os direitos deles, não exploramos ninguém, não exploramos os órfãos. A gente torce aí o direito dos estrangeiros. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse que é o perigo, né? As pessoas, muitos aí no mundo, estão fazendo tudo isso. E aí eles não estão temendo ao Senhor. O próprio povo lá em Israel não temia mais o Senhor. Julgava o Senhor, criticava o Senhor. Onde está a sua justiça? E eles não faziam mais isso. E o verso 6, que na minha concepção o verso 6 está ligado ao que a gente vai falar semana que vem, mas também ele serve para fechar essa lição. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Israel, meus irmãos, não foi destruído por causa da promessa de Deus. Ele vai continuar. Jesus vai continuar salvando o judeu. Que é um judeu mais falado que foi salvo? Paulo, né? Não foi? Os apóstolos e tantos outros. Então Deus vai continuar juntando ele na família dele. Por ser imutável é que Deus não destruiu aquele povo no Antigo Testamento. Por ser imutável é que Deus nos tem como seus filhos. Porque Deus não muda, ele manteve a aliança, purificou-a e renovou com quem? Com Jesus Cristo. Para que continuasse a ter para si um povo querido, especial e resgatado pelo sangue de Cristo. Alguma pergunta, algum comentário até agora? Nada? Nossa. A semana que vem eu quero ver o pessoal falar sobre o dízimo. Né? Vamos ver. Concluindo, então, o que isso tem a ver com o nosso culto hoje? O que podemos aprender disso tudo, meus irmãos? Em primeiro lugar, aprendemos que Deus busca um culto que seja agradável. Como que um culto é agradável a Deus? Por que vocês acham que tem aquele momento de confissão de pecado bem no início do culto? Que um Deus santo, santo a santo, não aceita uma adoração de um pecador. E por meio de quem que nós temos livre acesso a Deus? Por meio de Jesus. Por isso nós confessamos nossos pecados. Para quê? Para que nós tenhamos acesso a Deus, que nós possamos prestar um culto que é agradável a Deus. Por isso que nós devemos confessar os pecados, confessar nossas feiras. E Jesus é fiel e justo para perdoar de todos os pecados. Então ele se compraz quando o seu povo se reúne para cultuá-lo em espírito e em verdade, na palavra do Senhor. Em segundo lugar, aprendemos que a única maneira pela qual podemos prestar um culto que agrade a Deus é sendo purificados pelo sangue de Cristo. A obra da purificação do ourives pelo fogo e da lavagem das nossas manchas com potassa pelo lavandeiro é figura da limpeza de Cristo, com seu sangue fez no nosso coração e na nossa alma.
Aqueles que tinham um coração de pedra, agora têm um coração de carne. Aqueles que estavam mortos espiritualmente, agora estão vivos em Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Deus nos resgatou da morte eterna para a vida eterna. E é para isso que nós estamos aqui, para glorificar essa Deus que nos deu nova vida, vida em Cristo Jesus. E que nós temos que fazer isso, prestar um culto que é agradável a Ele, continuar em santidade, em crescimento de vida, meditando sobre a palavra e olhando aquilo que falou lá em Mateus, quando Jesus chegar para mim e para vocês. Quando eu tive fome, você deu de beber. Quando eu tive sede, você deu de beber, de comer, de beber. Quando eu estava preso, você foi me visitar. Não oprimir órfãos, viúvas. É isso que Deus espera de nós. É isso que a gente está fazendo nas nossas vidas. Que Deus nos capacite a fazer. Está aberta a palavra, se alguém quiser comentar ou fazer alguma colocação. Nada? Então tá. A semana que vem vocês estudam sobre, nós falaremos a partir do verso... Pastor, Oi? uma perguntinha Tá. rápida. No texto fala que as nações não, mas Judá, né, trará as ofertas novamente e o Senhor aceitará como antes. Aí a minha dúvida é, que tipo de oferta é essa, né? Porque certamente, assim, ao meu ver, certamente não é oferta de animais mais, né? Já que, pensando já no juízo final, né, na segunda vinda de Cristo. Então, que tipo de oferta seria essa? Eu entendo que Judá, ele está falando de todo o povo de Deus. Porque ali em Judá tinha as 10 tribos e ele está apontando o quê? Para a segunda vinda. E essa oferta, o que será? Será a nossa própria adoração. Ele vai aceitar ofertas agradáveis que a gente tiver. Agora, tem uma colocação, tem gente que entende, aí eu estou falando que gente que entende, que novo céu, nova terra, a gente vai ter comida do mesmo jeito, vai ter tudo igual. Tem gente que entende diferente. Mas assim, aí, gente, é só lá para a gente saber mesmo, com certeza. Alguém assim quer fazer alguma complementação nisso? Mas eu entendo assim, é a oferta que você vai prestar. Qual a oferta que você... Seus lábios puros, com a sua adoração a Deus. Essa é a oferta que agrada a Deus. Com o coração limpo, lavado pelo sangue de Cristo. Eu entendo dessa forma, né? Alguém mais? Tranquilo, gente? Vou pedir para o nosso irmão amado, então, orar para a gente. Faz tempo que eu não vejo ele, então vou pedir para ele. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra que nos exorta, que abre, Senhor, os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor esteja edificando cada um de nós naquilo, Senhor, que pode fazer com que a gente tenha um proceder cada vez mais de acordo com a Sua vontade, Pai. E quero também, né, no final dessa aula, colocar diante do Senhor tudo aquilo que está acontecendo lá em Israel, esse momento de tanta tensão, de guerra, de pessoas perdendo a vida, que o Senhor esteja, Senhor, protegendo Israel e que haja justiça, Senhor, em tudo aquilo que está acontecendo ali. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos até a noite, se Deus quiser.